Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu espero que todos estejam bem, tá? Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, para não se esquecer de se inscrever, deixe o teu like, o teu comentário no final do vídeo, que é muito importante para nós, tá? Nos ajude aí a bater a nossa meta, tá bom, pessoal? Bom, vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre o governo, né? O governo Lula. O Lula que tá aí desde o mês de fevereiro, né, atacando o presidente do Banco Central e falando contra, falando ele aí que os juros estão altos e tal, porque o Lula não entende de economia, tanto que se ele entendesse alguma coisa de economia, ele não teria colocado o Haddad, né, como ministro aí da Fazenda. Mas, enfim, saímos de um Paulo Guedes e entramos em um Haddad, tá? E só isso aí já bate um desespero federal para quem entende um pouquinho de nada de economia, pelo menos dentro da sua casa, né? Você tem um orçamento na sua casa, você sabe o que você pode gastar, o que você não pode. Você sabe que se você gastar mais, você tá ferrado no outro mês, você sabe? E assim vai. O Lula, acho que ele não tem entendimento nem disso, nem desse tipo de orçamento, tá? Porque senão ele não teria colocado o Haddad, certo? Mas, ok, é o que a gente tem, é o que a gente como brasileiro como eu, que não votei no Lula, mas o que eu posso fazer? Tenho dinheiro para sair do Brasil? Não. Então, sou obrigada a o quê? A aturar, a aceitar. Não tenho o que fazer. Você que votou no Bolsonaro ou em outro candidato, né? Porque já sabia do desastre que ia ser o Lula, e hoje tá ali o Lula, você não tem o que fazer, né? Se você tem dinheiro, você sai do país logo e antes que exploda a bomba aí, né? E se você não tem, você vai fazer o quê? Não pode fazer nada, né? E infelizmente, né? Mas o Lula ataca aí o presidente do Banco Central, né? E vem falando direto sobre falando mal e não entrega nada, né? Nenhum projeto. O Lula entrou no governo já sem projeto, não apresentou. Questionado sobre os projetos, ele falava que só ia falar sobre isso depois da posse. Tomou posse, tem 3 meses e nada de projeto. Os ministros não são técnicos, ou seja, não tem nada entregue nesses quase 4 meses de governo, tá? Aí, o que faz o mercado? O mercado fica atento, porque o mercado é dinheiro, né? O mercado é quem faz a economia de um país girar. Se o mercado não investe, o país não cresce, simples assim, né? Se o mercado tira investimentos, que nem a loja da Centauro aí, 10 lojas da Centauro que fecharam, é desemprego, falta, menos investimento, né? Os carros aí as montadoras de carros também desemprego, vai cair o investimento, automaticamente gera inflação, automaticamente. E com a inflação vem o quê? Vem os preços altos, vem aqueles absurdos todos, né? Que a gente já sabe, porque a gente já viveu aí no governo Dilma, quando ela quebrou o país. O governo do PT quebrou o Brasil no governo Dilma, certo? Porque gastava demais e não arrecadava, né? Então, é o que estão esperando os economistas sobre o Brasil. Que aconteça a mesma coisa. Tanto que muitos falam o Lula de humor, né? Por conta dessas narrativas dele falando, querendo jogar a culpa no Banco Central do desgoverno dele. Só que os economistas e o mercado não é idiota. O mercado está de olho. Foi feita uma pesquisa onde o mercado, 94% do mercado, não confia nada no governo Lula. Nada. E se eles não confiam, eles não vão investir, tá? Só que o Lula insiste em atacar o Campos Neto. Quando foi ontem, a CUT, né,
quer aí o sindicato, quer aí os bonecos de ventrílogo do Lula, né? Foram para onde? Foram para rua. Fazer o quê? Manifestar, colocar fogo. Fizeram um boneco do Bolsonaro com o do Campos Neto, tá? E atearam fogo em plena Paulista, tá? Em plena Paulista. Não, ninguém foi preso, ninguém foi conduzido até a delegacia, nada. Porque se você sair com a camiseta vermelha e roubar qualquer pessoa na rua, você não vai preso, tá? Então eles estavam de vermelho, com a bandeirinha da CUT e tal, tacando fogo ali em plena Paulista, tá bom? Dizem eles que isso aí vai fazer os juros baixar, tá? Não sei como, não vai. Por quê? O Campos Neto, ele é um homem sério, ele é um baita de um presidente, bate um bolão e é ele que tá segurando ainda ali o Brasil, tá? É ele ainda. Porque se tirar o Campos Neto dali e colocar um político, aí sim a gente tá na roça, né? Então, o PT, com as manifestações democráticas deles, vão pra rua e ateiam fogo ali em praça pública, com esse gesto que só o PT faz, que a gente sabe muito bem. Que queimar, botar fogo, quebrar, isso aí é com o PT, né? Mas isso aí a mídia não fala nada, não. Semana passada, depredaram ali também o prédio daquela fabricante de vinhos e sucos, né? A Salton, né? E só que também ninguém fala nada, né? Se fosse a direita, aí os jornais estariam falando dos terroristas, né? Como aquelas senhoras lá de 80 anos de idade com a bandeira do Brasil e com a camisa do Brasil e a Bíblia na mão. Aquilo ali é terrorista, são perigo. A CUT e esse pessoal aí que tá invadindo terra, tacando fogo aí na Paulista em bonecos, né? Isso aí não é problema não, isso aí pode deixar, isso aí é manifestação, né? Bom, olha, são coisas assim que a gente traz, não gostaria de trazer, é claro, né? Porque isso aí não é bom pra imagem do Brasil, né? Só que assim, isso não vai resolver. Não vai resolver. Não acha a CUT ou qualquer um desses sindicatos aí, mandado pelo Lula, que vai chegar e vai atear fogo, vai fazer... Não vai resolver. Não vai. Os juros não vão baixar. O que faz o juro baixar é a economia estar estabilizada. E a economia não está estável porque o governo não tem plano. O governo não tem base. É simples demais. Só não entende quem não quer. Mas aí o Lula fica criando essas narrativas, colocando a culpa no Campos Neto, colocando a culpa... Sabe por quê? Para ele ter uma desculpa. Olha, a economia não cresceu, tá assim, tá assado, por causa do Banco do Brasil. Mas não, porque o brasileiro que tem, ó, um cérebro aqui, tá? Não é burro e sabe muito bem do que tá acontecendo. Sabe exatamente o que tá acontecendo, né? Então eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, tá? Dessa manifestação aí da CUT, né? Para você ver aí a situação que está o Brasil, né? O Brasil, enquanto estava o governo do Bolsonaro, você não ouvia falar em invasão de terra, você não ouvia falar em essas manifestações, você não ouvia falar em tanta coisa, tá? A criminalidade baixou, tudo melhorou, tá certo? Só não melhorou para aquele camarada que é bandido, tá? Que não gosta da coisa certa. Tá certo? E aí, pra ele, tudo o que vem da direita é ruim. Ele não consegue ver o de bom, tá? Pra esse camarada não melhorou. Mas pra o camarada de bem, pra pessoa de bem, que sai cedo pra trabalhar, buscar o pão pra sua família, pra esse cara aí melhorou sim, porque ele tinha um pouco mais de segurança, tá? E no governo Bolsonaro não tinha isso. Agora, o que mais teve junto com o governo Lula foram essas manifestações aí, tá? Invasão de terra, que tá aí fora de controle. Então, as coisas não melhoraram no país, não. As coisas estão piorando. E eles não podem nem abrir a boca deles para dizer que, é a direita. Não, não é a direita. Isso aí tá vindo e tá vindo da esquerda, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui para você. Vídeo também do Lula aí, atacando o Banco Central, tá? Com as narrativas mentirosas dele de sempre, que a gente já conhece, tá bom? Eu não consigo entender até hoje como um camarada desse, tá? Eu sei como ele voltou, eu só não consigo entender,
como pode um camarada desse ainda conseguir enganar alguém e conseguir voltar ao mesmo lugar onde ele prejudicou tanto o povo brasileiro. Bom, deixe o teu like, o teu comentário, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Que nos ajuda muito, tá? E isso aí é muito importante pra gente. Espero que você goste do vídeo, tá bom? E fiquem todos com Deus. Boa tarde. Eu fiquei sabendo que nós temos 23 bilhões de reais para gastar em obra de infraestrutura no Ministério do Transporte. 23 bilhões de reais este ano. Você sabe que nos outros 4 anos se gastou apenas 20 bilhões de reais. Ou seja, em um ano a gente vai gastar, sabe? A gente vai investir, sabe? Na campanha presidencial, o presidente Lula criticou explicitamente o orçamento secreto e disse que o mecanismo tinha que acabar. Pois bem, pouco mais de 3 meses de governo Lula, o orçamento secreto, talvez com outro nome, continua vivo, sem os protocolos de transparência. O nome do parlamentar que define o destino das verbas de emendas continua um segredo, por mais que alguns representantes do Congresso digam o contrário. Sobre esse assunto, vamos ouvir o comentarista da CNN, jurista Ives Gandra Martins. O presidente Lula está sendo obrigado a ter que mudar o discurso do candidato para presidente. Combateu o chamado orçamento secreto, sob a alegação de que aquilo era contrário à democracia, que isso afetava a República, e agora está sendo obrigado a fazer. Eu não sou coveiro. E daí? Foi o que ele falou para 700 mil brasileiros e brasileiras que morreram, não pensaram que ia morrer. Boulos, eu só vou lembrar que falas infelizes não são exclusivas do presidente Bolsonaro. O presidente Lula também agradeceu a vinda do coronavírus, que ajudou a valorizar o Estado. Então, essas falas infelizes, elas acontecem e elas são repreensíveis a todos os chefes de Estado. 2 integrantes do governo, da cúpula do governo, definiram os próximos 3 meses. Eu fui para o Palácio do Planalto, fiz uma prosa, fiz outra, e aí no meio de uma conversa, um integrante do governo disse assim para mim: Natuza, se você acha que os primeiros 3 meses foram meses difíceis, aguarde para os próximos 3. A gente tem um cenário que a gente já pintou aqui, do presidente da República super ansioso, então é um governo super apressado, porque sabe que se a economia não vira, Lula se enfraquece, extrema-direita avança, e aí não é só a extrema-direita que avança, é o próprio Congresso que avança junto, o Centrão avança também. Então, essa ideia de corrida contra o tempo acabou gerando essa percepção. Já as projeções para os próximos anos pioraram bastante. Piorou para os próximos anos, Herédia? Piorou, e aqui está a sinalização claríssima do que a gente fala em economês de desancoragem das expectativas. Onde é que as expectativas têm que se ancorar? Na meta de inflação. A expectativa se descola, ou seja, se desancora da meta de inflação estipulada para frente, o que muda a expectativa para toda a economia. Os dados divulgados hoje pelo relatório Focus do Banco Central, que traz essa mudança. Esquece a inflação de 2023, porque o juro não influencia mais as decisões do Banco Central,
Central não influenciam mais o IPCA deste ano. O Banco Central está olhando já para março, abril do ano que vem, para conseguir controlar a inflação a partir do ano que vem. As expectativas todas subiram até 2026 e o curioso é que 2026, se vocês estão olhando aí no cantinho da tela, o IPCA subiu para 4%. Ao mesmo tempo que subiu a previsão para a inflação, caiu a previsão para o PIB em todo o período analisado pelo Focus. 2023, 2024 para menos de 1,5%, 2025 para menos de 2% e 2026 também. Não adianta discutir só a taxa que o Banco Central decide, que vai decidir nessa quarta-feira, Elisa. A discussão é maior do que isso, ou seja, um país que vai aceitar uma inflação maior vai ter que conviver com um juro maior. Tentar acabar com os médicos. O que aconteceu quando me elegi em 2018? De imediato, os médicos cubanos, médicos entre aspas, fugiram do Brasil. Eu não acabei com o programa Mais Médico do PT. Eles foram embora. Eu ia pegar os caras. Ali tinha de tudo, ali menos médico. Eu ia chegar para você, cubano, vem cá. Bezetacil, colírio, endovenosa, intramuscular ou oral? Pergunta idiota, né? Sim. Mas o médico, o enfermeiro vai responder. Os médicos cubanos aqui, além da rachadona, que 80% do salário ficava com o Fidel Castro, né? Que veio uma coisa que o ministro da Saúde disse, quando estava discutindo a medida provisória dos mais médicos, se algum cubano pedir asilo, vai ser deportado, como foram os 2 boxeadores. E a imprensa se calou. Eu tentei emendar o projeto lá, para que o salário dos cubanos fosse depositado na conta em Banco do Brasil, Caixa Econômica. Eu não conseguia. Era uma forma de dar dinheiro para Cuba. Tu lembra que a Dilma falou que os médicos são bons apalpadores? O humilde do povo brasileiro, ele sendo bem tratado, ele fica feliz. Você não precisa manjar nada. Então o médico apalpava a barriga dos brasileiros com algum problema, ficavam satisfeitos. E certas receitas médicas, você pode ter acesso a médicos guardar coisas absurdas. Imagina uma Covid, o que seria feito aqui com esses cubanos. Bem, quando eu assumi, eles foram embora. Eu não mandei ninguém embora. Eu falei, quem ficar aqui eu dou asilo. Ficaram mais de 2.000. Estão todos no Brasil. Honrei minha palavra.